Só o pé. Para mim, foi a realização. Eu me senti no paraíso. Né? Sabe quando você se encontra, você diz, gente, eu procurei isso minha vida toda, está aqui, profissionalmente falando, né? Porque foi justamente isso que eu sempre busquei. Entender o porquê é preciso alinhar um pé nesse grau, um teste que me diga um pré e depois eu saiba um pós. Enfim, todo esse raciocínio biomecânico e cinesiológico que é nossa base como fisioterapeuta. Olá, vamos começar mais uma live hoje. Hoje eu vou estar conversando com a Flávia, instrutora do Teratogs, do CTF 1 e 2. E vai ser um bate-papo muito legal para vocês estarem conhecendo um pouco mais a Flávia, que já entrou. Oi, Flavinha! Então eu vou estar te colocando já e a gente vai batendo um papo enquanto o pessoal vai entrando. Olá, Karina, tudo bem? Oi, gente. Oi, Flavinha. Oi, amor, como é que tá? Tô bem, você? Tudo bem, boa noite. Boa noite a todo mundo que tá entrando. Boa noite, né? Hoje, já quarta-feira, final de julho, o ano passando muito rápido. Tá dando muito retorno, amiga. Será que você consegue botar o fone? Bom, tá dando retorno, Ju? Tá. Peraí. Eu tô me escutando também. E agora, melhorou? Melhorou. Que aí não dá esse retorno todo, eu não me escuto. Porque aí eu falo, passa pra você, aí eu me escuto, entendeu? Aí fica dando esse retorno. Hoje não tá chovendo aí? Não. Que bom. Eu tô em viagem, não tô no meu estúdio normal, no local normal lá na minha sala, fazendo algumas coisas pra empresa. Isso é bom. É bom, né? Então, eu tava falando que hoje a gente vai conversar um pouco sobre toda a sua trajetória de estudos na fisioterapia, contar um pouco sobre você, que é instrutora do Teratogs no Brasil, né? Tá conversando mesmo, é um bate-papo sobre sua trajetória de estudos, de fisioterapia. Então, assim, eu vou começar a fazer uma pergunta muito doida. Por que você resolveu ser fisioterapeuta? Ju, na verdade, minha trajetória toda, né, de escola, vamos começar daí, né? Eu tinha muito essa coisa de área de exatas, surpreendentemente, porque eu acho que também, sendo bem sincera, a professora que eu tinha na área de biológicas não era muito, digamos assim, atraente. Então eu sempre gostei muito de exatas, né, e muito das questões do movimento, mas essa questão exata. Tanto que eu fui monitora de química e o primeiro vestibular que eu fiz foi de engenharia química, né? Jura? Foi. Agora, né, me ajudou muito na fisioterapia. Com certeza. Né? Eu fiz um semestre de engenharia química, né, lá em Sergipe, que na época era a faculdade federal de lá, era a referência aqui do Nordeste. Aí eu fui fazer lá. E esse semestre me ajudou bastante. Aí eu vi que eu não queria, enfim, que não era aquilo, que não tinha identificação. Aí voltei, vim para Salvador, né, que eu sou do interior do sul da Bahia, e aí voltei para Salvador. E aí fui pesquisar um pouco mais. Eu acho também assim, a gente vai amadurecendo, a gente termina o ensino médio muito cedo, né, muito nova, não muito é como nova. hoje. Tem assim, acesso a tantas informações, né, diferente da gente, né? Quando tinha 16, 17 anos, quando a gente saía do ensino médio, não é como hoje, que a internet, o mundo está aí todo globalizado. Você se formou muito nova também, né? Também tem isso. Da escola em si, né? Do ensino médio, né? Na nossa época do científico. Enfim, e aí eu descobri a fisioterapia, né? Na época eu ainda fui questionada por algumas primas, assim, porque não medicina, fisioterapia é uma ciência nova, essa coisa toda, né? Mas, assim, graças a Deus, eu sempre contei com o apoio de meus pais, e aí me identifiquei, fiz, né, o curso, me apaixonei, então desde o início
sempre foi uma identificação muito grande. Me ajudou porque em matérias como biomecânica, biofísica, matemática, né? Ficavam se batendo, como eu tinha dado cálculo, coisas bem de exatas no primeiro semestre de engenharia. Então, para mim, aquilo ali foi muito fácil. Né? Eu acho que daí também surgiu desde cedo, desde o início da faculdade, o questionamento da biomecânica na fisioterapia, entendeu? Porque a gente via muito aquilo de forma geral. O que é que você quer? Digamos, a criança, né? Que foi minha identificação desde o início, que eu sempre adorei criança. Então, tinha aquela coisa, a criança segura a cabeça, rola, senta, engaixinha, anda. E aquilo me dava uma certa, não vou mentir, uma certa impaciência. Porque eu falei, não, gente, eu não estou na faculdade, nada contra, nada pessoal, mas eu não estou na faculdade para o que uma pessoa leiga pode botar para fazer. Né? Você pega uma criança, vai segurar a cabeça, assim, depois rolar, depois estimular para sentar. Não, não é isso, né? E aí ficava naqueles mecanismos, né? Só estudando fase e desenvolvimento. Isso na faculdade. Isso na faculdade, né? E eu acho que esse despertar de entender, eu falei, não, poxa, eu estou estudando músculo, tem um osso, então tem um vetor de força, tem várias outras questões aqui, porque esse raciocínio, né? Então, na época, eu me lembro muito que tinham artigos que na época também eram raros, que chegavam para a gente não tinha acesso. Esse ano eu fiz 18 anos de formada, né? Então, pense isso há 23 anos atrás. Né? Além de artigo não existia, a gente não tinha essa questão de acesso, como o PubMed, enfim, todas essas plataformas que a gente tem hoje. Então, a gente comprava artigo. Né? Pensa que a gente pagava por página, comprava artigo. Existia um departamento da UFBA, né, da Federal, aqui da Bahia, que a gente recebia esses artigos. Por isso que isso demorava muito, porque esse artigo era liberado de um site dos Estados Unidos, que era a maior referência da gente, né, principalmente na parte de biomecânica, na época na Califórnia. Aí vinha para São Paulo, e de São Paulo vinha para a UFBA. E quando chegava na UFBA, a gente tinha que pagar a questão de cada página. Não. Então, era um processo, né? Primeiro que já não tinha artigo, segundo que era muito caro, então terceiro, que a gente não tinha estudou de faculdade. E a gente tinha que direcionar, assim, já não tinha. Então a gente, quando tinha 3 e era muito caro, a gente falou, não, peraí, vamos ponderar vamos aqui. Vamos dividir, né? Às vezes era isso aí, vamos dividir para a gente depois compartilhar artigo, né? Eu não dividia tanto, porque geralmente, assim, a minha área, até hoje, né, pediatria não é a área mais, digamos assim, escolhida, às vezes, na faculdade. Te perguntar, o que é a pediatria? O que te chamou na pediatria? Como eu falei, Ju, eu acho que assim, eu sempre tive essa identificação pela pediatria. Acho que favoreceu também, porque eu tenho um primo hoje, tem 34, 35 anos, que ele tem paralisia cerebral. Então, você cresce com aquele movimento, você sabe disso, né, que tem, Estela? Você cresce com esse movimento dentro da sua família, o que a gente chama, entre aspas, de inclusão, é tudo muito natural para a gente, natural. Né? Aqui todo. Então, eu acho que também isso, de alguma forma, foi plantando uma sementinha dentro de mim, né? E que mais tarde... Mas eu sempre gostei de criança. E assim, desde o primeiro semestre, na época que eu fiz faculdade, podia, porque agora tem toda uma regulamentação do CREFITO e do COFITO, eu podia estagiar, né, sem bonificação. Desde o primeiro semestre. Então, quando eu tinha as férias da minha faculdade em Salvador, eu vinha para a cidade, né, eu sou de Ilhéus, no sul da Bahia, então eu vinha para cá e ficava literalmente as minhas férias todas da faculdade dentro de uma clínica atendendo pediatria, assim, acompanhando, né, atendendo não, acompanhando a fisioterapeuta que tinha aqui, que tem aqui ainda, só que hoje ela trabalha mais na área de terapia manual, mas acompanhando ela, que na época ela era recém-chegada de São Paulo, tinha trabalhado na CD, lá em São Paulo, então muito foco ainda dela era na neuropediatria. Então aquilo assim, foi juntando os fatores, né? E ela tinha essa coisa muito do discutir comigo, isso aí eu agradeço ela eternamente. Então, até o 5º, 6º semestre, que foi quando eu comecei a fazer estágios em Salvador, todas
minhas férias, eu estava aqui. Literalmente, eu entrava com ela de manhã, saía, me almoçar na casa de meus pais, voltava e passava a tarde toda na clínica. Isso que é o objetivo, né? Eu acho que você se formou muito nova e já novinha. Você tinha 17 anos, já estava tão focada assim. Eu não era assim na cidade, não. As minhas férias eu passava. Não, final de semana, né? Muito bom. Caranguejo, mas assim, sempre teve. Obrigada, sempre teve muita identificação. Então, eu acho assim, desde então, sempre despertou muito, né? Essa questão da pediatria. E aí foi um processo natural. Eu passei por outros estágios na faculdade, eu fiz questão até, né? Porque eu acho assim, eu sou muito questionadora comigo mesma. Não, Flávia, vamos ver se é isso mesmo que você quer. Aí eu fiz estágio em orto, em anjo, perguntei pediátrica, né? E fiz estágio em todas as áreas para ver assim, não, realmente é isso que eu quero, até para não parecer que eu estava tão induzida, mas enfim, desde sempre. E você fez a especialização em neuro? Porque você sai da faculdade, aí você faz o quê? Eu me formei, né, há 18 anos, e aí, logo que eu me formei, eu fiz o BOBAT, o básico, né, eu fiz logo em seguida. Primeiro eu fiz o BOBAT, e no mesmo ano que eu me formei, eu fiz o BOBAT, o básico. E aí, no ano seguinte, né, porque o BOBAT tem todo esse processo, né, para ser reconhecido como especialização, até porque a carga horária é altíssima, é maior do que a especialização, às vezes. Então, eu entrei no BOBAT, fiz o BOBAT básico. Em seguida, no ano seguinte, é que eu peguei e fui fazer a especialização. Aí fiz em pediatria e neonatologia, né? Essa especialização aqui foi bem completa, foi pela Escola Baiana de Medicina, né, e Saúde Pública aqui em Salvador, e foi bem completa, porque envolveu realmente todas as áreas da pediatria e vieram profissionais de todo o Brasil, em todas as áreas, né? Enfim, então teve todo esse Então foi uma boa especialização essa, tipo do formato, do aprendizado, você acha que... Foi mais completa, sempre para a área de respiratória, né? Porque pediatria vem de uma história, a própria pesquisa na área respiratória, então a parte de NEL, todo esse processo. Porque quando eu me formei logo, eu comecei a trabalhar, eu fui chamada na cara dura, correndo atrás, né, nos lugares, deixando currículo, enfim, que não fosse logo um trabalho, mas que eu fosse estagiária, nem que eu fosse trabalho voluntário. E aí entrei na UTI de um determinado hospital daqui, e depois, logo na semana seguinte, eu fui chamada para uma clínica. Né? Foi bem conjunto, assim. E aí eu trabalhava nos dois. Depois eu saí desse hospital, dessa UTI NEL, fui para outra UTI NEL, né, de um hospital referência em Salvador. E aí, quando eu vi mais tarde que eu ia casar, você vai pensando, né, formar família, tudo, aí você começa a ponderar algumas coisas. Mas eu também sempre tive a queda maior pela parte ambulatorial, né? Então, sempre foi mais essa questão mesmo de estar, né, desde o follow-up, acompanhamento, de estimulação precoce, enfim, todo esse processo ambulatorial. Então, também por todas as circunstâncias, né, da época, eu falei, não, deixa eu me dedicar mais aqui, porque é o que eu me identifico mais, não que eu não goste da NEL, né, mas, enfim. Aí foi quando eu estava terminando a pós. Posso continuar? Pode, eu tô vendo a minha próxima pergunta, mas eu já fiz. É o que eu tô falando. Aí eu fui. Aí quando eu terminei a pós, eu fui fazendo outros cursos, porque você vai muito de acordo com o que vai acontecendo, né, na sua prática clínica diária. Então, aí eu fiz cursos em terapia manual, porque a gente vê algumas questões, né, que acontecem. Aqui eu não atuo só, eu já te falei isso, né? Você sabe, algumas pessoas que estão aí também na live sabem. Eu não trabalho só com a parte neuro, eu trabalho pediatria de uma forma geral, menos hoje respiratória, porque pela demanda que eu tenho, eu não consigo, às vezes, a depender do caso, ir na casa mais das famílias, né? E aí tem algumas situações que também essas crianças, principalmente bebezinhos, não podem vir ao consultório, na clínica. Então, é uma parte que hoje eu atendo muito menos, mas a parte de ortopedia, na parte principalmente postural e a questão neurológica, né,
digamos assim, hoje é onde eu estou mais centrada, de uns anos para cá. Então, dessas especializações, eu queria começar, antes da gente entrar nos cursos da Bíblia, eu queria que você me contasse, porque eu gosto muito do CIAS, não é? De idiopático. Exercício científico na abordagem de escoliose. Porque, assim, como a gente até comentou um pouquinho na outra live, né? Digamos assim, confirmando que a questão do teratovis, né, como você perguntou, que não é utilizado na escoliose, aí eu falei sobre o CIAS, né, que é uma dessas abordagens que hoje tem promoção científica para realmente tratar a escoliose, enquanto exercício específico para a escoliose, certo? Então, existem 7 abordagens hoje no mundo que são reconhecidas pela SOSORT, né, a SOSORT é uma, como é que eu posso falar, uma sociedade mesmo, né, internacional, de tratamento e reabilitação da escoliose, e que ela faz conferências anuais para justamente debater todas essas abordagens, tudo que está acontecendo sobre a escoliose. Ela é específica para a escoliose, né? Então, entre essas escolas, como o meu público na questão postural é muito das crianças de 5 até 11, 12 anos, eu fiz uma pesquisa sobre todas as outras abordagens, né? Tem o método da Polônia, tem o Catarina, né, também, que é o russo, tem né? da Barcelona, tem o Catarina, né, que é da Alemanha, que é o Scroat, enfim. Eu lembro do Catarina, foi o nome da minha filha, então... o Scroat, a sigla, né? SCROTCH. Então, assim, aí... Nessa pesquisa que eu fiz, eu vi que o CIAS era o que mais, digamos assim, como é que eu posso falar, satisfazia as minhas necessidades enquanto profissional, para aplicar para esse público, né, que eu tinha dentro do quadro clínico, que geralmente chegava até mim. Fiz a formação até aí no Rio, né, existe uma clínica, um instituto aí no Rio de Janeiro, de Patrícia, que ela traz os cursos do CIAS, né, e também do Scroat. Então, ela traz esses cursos, então eu fiz a formação. Agora, essa formação deve ter uns 4 anos, não sei, porque o tempo está passando muito rápido. longa essa formação de CIAS? Não, é coisa de dias, né? Assim, longa não é 1 mês, 2 meses, nada. Mas aí você tem um básico, tem um avançado, aí cada um demora uma quantidade de dias. E aí foi bom, porque na época eu fiz com Michele Romano, e é um fisioterapeuta italiano, né, que inclusive na época ele era o presidente da SOSORT. Então foi uma experiência assim, super enriquecedora, né? Você conhece pessoas de vários países, até porque tem gente que vem muito daqui da América do Sul fazer o curso, a reciclagem aqui, que fez, por exemplo, o curso básico há muitos anos na Itália, porque não tinha esse curso na América do Sul, Patrícia que trouxe, então depois vem fazer uma reciclagem, um avançado. Então é uma troca bem legal. Além dele ser super acessível, né? Então, e todo o pessoal... não é caro, não? Não, o professor... tá, tem acessível. Então é caro, Zé. Gente, assim, né? É o que eu digo, né? É um investimento bem feito. É um investimento bem feito, né? O caro e o barato é aquela história. Hoje em dia botam nos stories esses vídeos que tem de vários lugares daqui no Brasil. Jantar por tanto, caro ou barato? Depende, né? O que é que você vai fazer com aquele jantar? Então, quem assim, é seu companheiro do jantar, o companheiro. Agora, o curso faz uma coisa, o que é que você vai fazer com aquele curso, né? O quanto você vai estar na sua prática, né? Assimilando todo aquele processo, investindo no dia a dia para a melhoria do paciente. Então, aquela que é um investimento. O primeiro retorno curso de que vai mês, trazer de paciente também, né? De investimento, porque é um retorno de paciente. É isso que eu tenho que pensar em relação ao curso. Porque assim, querendo ou não, no primeiro momento, sempre eu acho, né? Pelo menos eu penso assim, causa aquela ebulição de você querer fazer, porque você sempre quer fazer o melhor para o seu paciente, né? Para isso estar cada vez mais acontecendo. Depois tem tudo isso que você falou, consequentemente seu paciente melhora e existe uma bola de neve que acontece aí, que é natural do processo,
né? Por exemplo, eu ia falar isso, o primeiro curso de Billy mesmo, que eu soube, quando eu soube, eu não pude fazer porque eu estava sem grana na época. Né? Foi quando isso? Então, você lembra? eu acho que foi 2013 ou 2014, sei lá. Primeiro que eu trouxe dela foi, eu abri a empresa em 2009, então foi 2010, depois teve 12 e depois 14. Porque 14 você... foi o primeiro com a Marina. Isso, foi exatamente, porque antes ela vinha muito no Multarogs, não era? Não, ela veio, foi muito lindo. Eu abri a empresa em 2009, aí em 2010 eu falei, vou ter que trazer um curso, né? Tô trazendo um produto novo, eu tenho que trazer a pessoa do curso. Tinha a menor ideia quem era a Billy pro Brasil, pra fisioterapia. Eu não tinha essa ideia. Eu sabia que eu queria teratólogos porque era pra minha irmã. Aí eu montei o curso, vieram 57 mulheres, gente, tem que falar, mulheres. E veio a Eda Castilho, veio, assim, todo mundo da fisioterapia, assim, da nata, das antigas, sabe? Assim, aí que a empresa, que eu vi o que é, que eu entendi. Você entendeu onde você estava. Mas foi de 2013 para 2014, aí você ia falar, porque ele, quando veio no início, veio mais pela questão do teratólogo, né? Depois que veio o curso do pé, todos os cursos, aí foi justamente quando eu vi esse do pé, que eu falei, não, gente, é tudo que eu procuro na minha vida desde sempre na faculdade. Eu preciso conhecer essa pessoa, essa físio, né? E aí você acaba pesquisando, enfim. Mas realmente na época não deu. 2015 o pé. Foi. Eu não sei a ordem. Eu sei. E aí realmente... Eu tô afirmando. É tudo aqui, ó. Enfim, né? Vieram os cursos todos, eu falei, não, a partir de agora, então, eu vou me programar todo ano, né? Verdade. Não só para... Como me programa para férias, eu vou me preparar para os cursos da Billy. Então, já era programação. Eu não sei se você lembra, lá isso, quando eu fiz, eu já ficava assim, Juliana, geralmente quando é que Billy vem? Aí você falava agosto, setembro, outubro. Aí eu já me programava para aquele... Tanto que eu acho que eu era uma das primeiras que já mexi no seu saco ali. Juliana, já tem um valor? Juliana, quanto é? Juliana, como é que vai dividir? Na verdade, eu tenho que falar, você e a Kídia. A Kídia é a outra que fica ali mandando mensagem, já se inscreve no primeiro dia. São vocês duas mesmo. Desde 2015. E por quê? Mas como é que você conheceu a Billy? Eu sei que na verdade, é muito doida, mas como? Não, mas porque na verdade o que é que aconteceu? Nós que trabalhamos com neuropediatria, parecemos que somos muitas, mas somos poucas. E graças a Deus, eu acho que esse movimento que você fez mesmo como empresa, eu já te falei isso, né? Marina, com a Therapy e tudo, vocês trazendo a Billy, vocês uniram mais ainda a gente, e eu acho que todo mundo que tinha esse anseio, né, questões que estavam meio abertas no nosso atendimento, isso trouxe uma união nesse formato de pensamento. Então, pessoas que tinham, uma colega minha que tinha feito o curso no Rio antes com ela, né, que eu não lembro qual foi o curso que ela fez, mas ela fazendo o curso, ela me ligou. Né? Ela me chama de Vinha, você tem que fazer o curso com essa mulher, você tem que conhecer essa mulher, é tudo que você quer na vida. Eu só falava isso, né? Eu falei, meu Deus do céu, peraí, vamos pesquisar, vamos ver, saber quem é. Aí ela me mandou tudo sobre o curso, enfim, né? Aí foi me informando, me falando do curso, e aí no outro ano que eu não pude ir, uma colega minha de Salvador foi, voltou falando a mesma coisa. Flávia, é o curso todo pensando em você. É o que você fala, é o que você raciocina, enfim, todo o processo que você gosta, né? Eu falei, não, gente, peraí, todo mundo falando que a mulher é a minha cara, que é tudo que eu quero na vida, eu tenho que ir, né? Enfim, aí foi quando eu fui me programando para ir, e desde então, todo o curso da Bíblia estou eu. Todo ano. E o primeiro que você fez foi, então, o do pé. Fala um pouco, assim, o que é o curso do pé e o que todo mundo, mas como é que foi a semana de curso do pé, assim? O que é o curso? Sem ser o gesso, só o pé, primeiro. Só o pé. Para mim, foi a realização. Eu me senti no paraíso. Sabe quando você se encontra, você diz, gente, eu procurei isso minha vida toda, está aqui, profissionalmente falando, né?
porque foi justamente isso que eu sempre busquei. Entender o porquê é preciso alinhar um pé nesse grau, um teste que me diga um pré e depois eu saiba um pós. Enfim, todo esse raciocínio biomecânico cinesiológico que é nossa base como fisioterapeuta. Que vem da cabeça de uma pessoa que ia fazer exatas antes. Que ia fazer o quê? Desculpa que falhou um pouquinho. Vem a necessidade dessas medidas, porque você era uma pessoa que ia fazer exatas antes, então você precisava dessa ordem métrica. E não é só isso, eu acho assim, sabe, Ju? É claro que você vê na função seu paciente melhorar no pré e pós, né, teste. Mas tem horas que você precisa de coisas mais, como é que eu posso falar, concretas mesmo, né? Até para dar um retorno aos pais, né? Você vê que a ciência por si só evoluiu para isso, né? Você vê aí os artigos científicos saindo, todo esse processo de prática baseada em evidência, tudo que é baseado em evidência, essas coisas, com fé em Deus, vão ter a tendência a se convergir, né? Porque ainda, principalmente que não é uma verdade de quem faz pesquisa também está tão na clínica ou vice-versa, mas a tendência é isso aí, se encontrar mais e fortalecer cada vez mais, tanto a prática quanto a ciência, né? Então, isso eu acho que é fantástico, né? Você cada vez mais só soma para o seu paciente, né? Tanto na pediatria quanto em outras áreas. Então, para mim, assim, sinceramente, foi um misto de sensações. Claro que vem aquela, digamos assim, aquele susto, porque no início é muita informação que você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou dar conta disso aqui? Mas eu não vou mentir, para mim, eu estava me sentindo no melhor lugar do mundo. Era justamente aquilo ali que eu procurei, eu sempre questionei e que, enfim, né? Eu fiquei nesse processo. É um curso muito pesado de pé, né? Você já começou no soco, desculpa o que eu vou falar, mas você já começou no soco na cara mesmo, né? O mais difícil de todos, você já foi e pegou como primeiro, né? O bom, de certa forma, é que eu fiz o Bobat básico com, eu vou falar porque todo mundo conhece, que tem a Golindeleu, né? Que é fantástica, excelente. Então, ela via também, né? Ela via também um pouco dessa minha inquietação. Então, ela foi uma pessoa que me ajudou muito nesse processo, né? Me orientando algumas literaturas, até porque ela já tinha essa ponte, se eu não me engano, era para Chicago, muito nos Estados Unidos. Ela ia muito lá, né? Tem, como é o nome dela, que dá curso com ela também, que eu esqueci, que mora nos Estados Unidos, é no Canadá hoje. Enfim, tem duas instrutoras do Bobat, que uma hoje mora nos Estados Unidos e outra no Canadá. Então, ela já fazia muito essa ponte, essas fontes, digamos assim. Então, como o Bobat é um curso longo e dividido em como se fossem módulos, né? Ela entendeu também, eu acho que essa inquietação minha, e ela, né, me passou muito conteúdo nesse processo, né? Muitos caminhos. E aí também eu acho que cabe a cada um buscar, querer estar ali, né? Então, quando o Billy veio, aí veio aquela enxurrada de informação, né? Então, realmente, é você sair dali, na hora do almoço, às vezes, você prefere estar repassando, você faz um lanche rápido, até para não perder o fio do pensamento. De noite, então, nem se fala, como eu comentei na outra live, era a gente ir para a recepção de hotel, né? O bom que onde os cursos, né, que eu fiz todos lá na Therapist, em frente tem um mini shopping, então já comia alguma coisa ali rapidinho, fazia um lanche, voltava, a gente nem subia, porque a gente, como a cabeça da gente está aqui queimando de fome, se a gente subir, tomar um banho, a gente apaga. Então, bora ficar por aqui mesmo. Né? Madonna, ó, alguém falou aqui isso, Madonna. Madonna. Obrigada. Então, assim, a gente já ficava ali, às vezes quando a gente via, 1h da manhã, gente, pelo amor de Deus, 8 horas tem curso de Billy, e Billy 8 horas é 8 horas, né? Em ponto. Em ponto, né? Com um aluno na sala, com todos ou com nenhum. Então, e ainda dá de porra em quem chega atrasado. Exatamente. E a cara que ela olha, que ele olha assim, no óculos dela. Enfim, então assim, foi fantástico, né? Toda a experiência, todos os cursos, essa mesma sensação. O bom depois, né, que você faz assim uns 3 cursos dela, é que você vai, aí você no primeiro dia já ouve informação, você fala assim, meu Deus, eu entendi tudo, que delícia. Você já começa a raciocinar aquilo de outra forma, né? E fora que sua prática clínica muda.
né? A nível de resultado com o paciente, né? Essa perspectiva que você faz com o paciente. Voltou. O que mudou na sua prática clínica, assim, depois dos cursos da Billy? A parte, quando você fez uma estrutura maior para fazer ver o paciente, de saber quem é o paciente. Eu acho assim que você faz uma avaliação mais estruturada, vendo o paciente ao mesmo tempo que como um todo, mas de forma muito detalhada, e tendo o raciocínio desse todo e montando direitinho esse quebra-cabeça. Então, você vê o paciente evoluindo melhor, você não bate tanto em sua cabeça, você não fica quebrando cabeça, às vezes uma coisa que emperra ali, você fica, ai meu Deus, por que isso? Por que isso? Claro que tem momentos que isso acontece, né? É óbvio, né? A gente não sabe de tudo, a gente está aqui, está aprendendo e evoluindo. Mas é de uma forma de clarear a sua cabeça, né? E você ter essa formação de raciocínio muito mais rápido. Isso aí não tem nem dúvida.